Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia Antonucci e esse aqui é o meu canal. Se você gosta dos nossos bate-papos, não esqueça de se inscrever, compartilhar o vídeo, ativar o sininho, falar das pessoas para o canal. Não, falar do canal para as pessoas. Eu tô completamente maluca, porque eu gravei já algumas coisas em sequência, vocês vão ver essa roupa por mais alguns vídeos atrás, porque hoje já não é mais mês do advogado, quando esse vídeo sair. Mas eu resolvi continuar um pouquinho o papo a respeito de questão de estudo, porque eu comentei mais ou menos alguma coisa num dos vídeos do mês de agosto a respeito da questão de como o meu estudo na graduação me ajudou muitas vezes quando eu trabalhando como advogada, como eu trabalho hoje em dia, porque eu ainda me recordo de muitas coisas que eu aprendi. E é graças a isso que às vezes eu me faço em determinadas matérias que não são normalmente com aquilo que eu trabalho. A primeira coisa que eu diria é você ter extremamente foco. Ter extremamente foco, mas ter foco no momento em que você estiver estudando. E como eu faria isso, né? No caso, como é que eu geralmente faço? No caso da graduação, a gente tem aulas presenciais. E eu acho muito importante numa graduação a aula presencial. Eu sei que muitas pessoas às vezes não podem ter um curso de direito presencial por razões várias, questão de tempo, questão financeira, enfim, mas assim, se você não pode ter a aula presencial, utilize tudo que for possível do seu curso online. Todas as regras que te permitirem mandar pergunta, acesso ao professor, se você tiver que reclamar alguma coisa, reclame. Porque é muito importante que no momento em que você tiver a sua aula com o professor, né, que você tenha total atenção naquela aula, tá? Normalmente a aula online você vai ter um vídeo. Não acredito que tenha um curso de graduação online que não tenha aulas em vídeo. Na presencial a gente tem a aula presencialmente com o professor, mas tenha total atenção. Da melhor maneira que se adapte ao seu tipo, a maneira que você prefira. Seja simplesmente ouvindo. Se você prefere ter o áudio, pergunte ao professor se você pode usar um gravador ou não. Se você é de anotar, anote. Eu preciso que muitas vezes o professor seja um pouco linear para eu melhor ter esse tipo de atenção em sala de aula. Um professor meio que vai e volta para mim é meio complicado e eu acabo me perdendo, apesar de achar determinados pontos interessantes e tudo mais. E eu tive alguns professores assim. Mas normalmente, assim, eu tento prestar o máximo de atenção ao que o professor fala e anotar aquilo que eu achar importante, ou quando o professor é aquele que solta muita coisa, eu vou anotando tudo, tá? E aí eu tento fixar da seguinte maneira: quando eu estou num outro momento, já fora de sala de aula, eu sento com o caderno, que é a base, porque em linhas gerais é aquilo mais ou menos que o que está ali normalmente é o que o professor vai cobrar e tudo mais. É claro que quando a gente fala de uma graduação, principalmente graduação em ciências humanas e sociais, a gente tem que ir um pouco além daquilo, porque a gente vai precisar saber muito mais do que aquilo, porque o professor não tem tempo de passar tudo para a gente daquela determinada matéria. Mas eu pegava o caderno como um guia, lia o caderno, e quando eu tinha a oportunidade de ter livro, eu li o livro. Dava uma lida seca em um, seca no outro, e aí depois eu começava a fazer determinadas anotações, começava a ver o que é que me trazia aquela leitura. Se eu lembrasse de artigo, eu ia anotar artigo. Se me lembrasse de alguma coisa, outra coisa de alguma outra matéria, eu anotava aquilo.
se me fizesse algum questionamento, eu anotava aquele questionamento. E eu ia indo assim, ia fazendo essa volta, né? Ia de um para outro, fazendo anotação, dependendo da matéria. Eu fazia cartões ou resumos, tá? Mas sempre tentando fazer esse bate-bola entre uma coisa e outra. E principalmente quando a matéria vinha com anotação de artigo de lei, eu também parava para ir para ver exatamente qual era aquele artigo. Porque quem trabalha com direito vai ter que ter essa conexão de não só saber a matéria, né, como trata a lei como um todo naquele tema, como é bom você ter pelo menos um ou outro artigo mais ou menos decorado para você saber aonde você se fixar. É claro que hoje em dia, quando você estiver trabalhando, né, ou quem trabalha na área sabe, a gente vai lá e põe a matéria e procura. E aí acha direto no o artigo que você quer. Mas, enfim, para fazer uma prova que você não vai ter isso, e muitas vezes a prova pode ser sem lei, sem você usar, né, o código, o vadimécum, esse tipo de coisa, é bom você ter uma noção, apesar de não ser obrigatório. Dificilmente um professor ou uma prova de direito, ele vai te pedir exatamente aquele artigo. Ele não vai chegar na questão e falar é o artigo, a não ser aqueles artigos que são muito famosos ou muito importantes, né? Que aí ele vai, de repente, pedir mais ou menos exatamente o que fala ali naquele ponto. Na verdade, o professor vai querer saber se você entende bem os conceitos dentro daquela matéria, ou como aquilo poderia ser aplicado de maneira prática. Normalmente, quando você vai lidar com direito civil, processual, qual que seja, até mesmo constitucional, né, na parte, eu falei processual, né? Eu estou ficando meio maluca. Constitucional, você pode pegar um exemplo de caso e pedir para as pessoas, para os alunos, descreverem mais ou menos o que está acontecendo naquela situação. Quando eu entrei na faculdade, a gente não tinha essa cultura de estudo de caso, porque se falava muito que isso era parte do direito americano, que ele trabalha muito em cima disso. É claro que se a gente for falar da educação jurídica americana, ela é bem diferente da nossa em vários sentidos, não só pela tradição jurídica deles, como pela questão de graduação mesmo, como funciona a graduação lá para você se tornar um advogado. Então, e que eles se fixam muito no ensino através dos casos. Aqui a gente também pode fazer isso. Não tem restrição, mas é claro que isso vai funcionar muito mais com a questão do contencioso. Eu tive que dar uma parada porque o cenário acabou caindo no meio da gravação. Eu não sei nem direito aonde eu parei. Mas, enfim, eu sei que eu estava falando da questão de estudo de caso. Para contencioso é extremamente interessante, inclusive, dependendo das situações que são colocadas para estudo e depois na vida prática do profissional de direito, é interessante a gente ter essa bagagem de casos, inclusive para puxar jurisprudência para o nosso dia a dia de trabalho, né? Na hora de você conversar com o cliente, de você passar uma determinada situação, você pode citar um caso favorável ou desfavorável a ele, para ele entender quais são as consequências e as possibilidades do processo dele, por exemplo. Ou se o cliente está pensando em fazer determinada coisa, e aí você tem como passar, você está pensando em, vamos pensar em alguma coisa assim, não muito... você tem uma briga entre vizinhos, né? Um problema de muro. E aí
o seu cliente está querendo aumentar o muro, diminuir o muro, quebrar o muro, você pode trazer uma jurisprudência, um caso concreto para ele, do local que você está, ele, você, para dizer como, no caso, o judiciário pensa a respeito daquilo. É importante também os professores trazerem isso para os alunos, até para tornar o direito mais concreto. Né? Mas eu estava começando a falar da questão de foco, e você estudar jurisprudência também é algo que te ajuda bastante, porque você vai lembrar da história para guardar o direito. Né? O direito se torna algo concreto, como eu falei antes. Ele se torna algo que é provável, que é, como é que a gente pode colocar? Passível de acontecer. Então, ele se torna mais palpável para você, palatável para você entender. Então, é legal fazer pesquisa de jurisprudência para ajudar nisso também. E fazer aquilo que eu faria, né? Que seria tentar dialogar com aquela decisão. Por que, de repente, o juiz ou o desembargador ou a turma recursal decidiu daquela maneira? Por que o Supremo entendeu assim? Então, ver, por exemplo, dos tribunais superiores as decisões é maravilhoso, porque como tem os votos, cada ministro que participa daquele julgamento vai dar um voto. Com o voto, você pode ver, inclusive, doutrina sendo citada, entendimentos anteriores, outras jurisprudências. Né? E aquilo ali só tem a crescer na hora de você estudar. Mas é aquele negócio, não adianta fazer um estudo vazio. Bom, a Moira me interrompeu mais uma vez, mas é mais ou menos isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de compartilhar. Deixar o seu bate-papo aqui para a gente continuar essa discussão. Se inscrever no canal se você não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações e rumo aos 500 inscritos, ok? Um beijo e tchau, tchau.